Eu não vou falar nada, porque eu acho que é uma disputa, 4 dias apenas de diferença e não tem o que ficar colocando em sentido nenhum, tanto positivo quanto negativamente. O Garro foi uma opção, ele está retornando, pouco treinou, pouco trabalhou, mesmo assim entrou, contribuiu, acho que isso é um fato importante. As pessoas acreditarem ou não acreditarem, o importante é que você acredite, você passe confiança, você sinta dos atletas o retorno, eu acho que isso é o principal. Realmente, depois da última partida que nós tivemos aqui dentro, ouvimos muitas coisas, é um fato natural, no nosso país é assim. As avaliações foram sempre em cima daquilo que aconteceu, é um fato natural. Agora, nós temos que ter confiança no nosso trabalho, na dedicação, naquilo que nós estamos construindo dentro do Corinthians, que com muito esforço, com muita entrega de todos, com o apoio, inclusive o apoio do presidente, que não mede esforço para nos proporcionar todas as condições possíveis. Eu acho que isso daí está fortalecendo o nosso grupo a cada momento. E mesmo nos jogos anteriores, que empatamos, às vezes até perdemos jogos, que fizemos boas partidas sem o reconhecimento, é natural. Mesmo assim, ficamos quietos, trabalhando. Eu acho que esse é o caminho. Eu acredito nisso. Por isso, eu vou sempre acreditar naqueles que estão dispostos a entregarem algo para um grupo. Eu acho que esse é o caminho que nós temos e é em cima disso que nós vamos continuar lutando. Só lembrando, foram apenas 90 minutos, teremos mais 90, jogo dificílimo, o nosso adversário muito capacitado, muitas qualidades, e o Corinthians vai fazer de tudo para poder fazer um grande jogo perante o nosso torcedor. O Raniel não tinha como estar nem no banco nesse dia, nós estamos fazendo de tudo para alcançarmos uma recuperação. O Ramalho voltou, não quer dizer que eu descarte Tchoka, muito pelo contrário, é um garoto que vem evoluindo, vem crescendo, vem adquirindo confiança e pode ser reaproveitado, ou melhor, aproveitado a qualquer momento. Olha, todo jogo traz ensinamentos, ganhando ou perdendo, que às vezes passa desapercebido por vocês, mas para nós, não importa uma derrota de 3 ou uma vitória de 3-0, ele traz muitos detalhes que nós buscamos correções. Nós não ficamos parados em cima de uma vitória, não ficamos também lamentando uma derrota em momento nenhum. O importante é que nós estamos conscientes do que queremos, das dificuldades que passamos, do trabalho que está sendo desenvolvido, de tudo que está sendo entregue, e a nossa preocupação é respondermos ao nosso torcedor, que hoje acompanhei, inclusive, as dificuldades de virem de São Paulo para cá, com muitos problemas, mesmo assim vieram aqui, não pararam um minuto, a torcida impressiona pelo comportamento que tem, a força que esses caras fizeram para estarem aqui presentes. Eu acho que isso tudo aí tem que ser reconhecido, exaltado, e aqui parte um agradecimento de todo o nosso grupo em relação a todo o esforço que eles fizeram para estarem presentes e incentivando a nossa equipe. Eu acho que essa é a demonstração de um carinho acima do normal, de uma torcida que não cessa um minuto sequer em uma partida. Não tem diferença. Nós tivemos um campeonato de longevidade, perdendo muitos elementos no meio de uma competição. As pessoas não se dão conta. Nós não tínhamos um elenco montado. A nossa equipe foi montada há 1 ano atrás. Ela tá num processo de aprendizagem, ela está num período ainda de desenvolvimento, e ninguém entende isso. Ninguém entende. Nós que estamos no futebol vivemos isso em todos os clubes, quando iniciamos um trabalho. Eu estou pegando um trabalho na sequência de um outro profissional que aqui estava, tentando dar o melhor. Tivemos N dificuldades, tentei explicar. Muitos fingem entender, outros menosprezam o entendimento, então, para mim, tanto faz como fez. O que eu me preocupo é em gerar resultados ao Corinthians. Isso e um trabalho sendo construído como nós estamos construindo, com dedicação, com carinho, com entrega. Resultados positivos ou negativos, você não controla.
O que nós controlamos é o desenvolvimento de uma equipe. Você pegar uma equipe que chegou na 13ª colocação, é isso, né, do Campeonato Brasileiro, sendo a segunda equipe com maior posse de bola, é porque tem muita coisa boa. Não é qualquer equipe que consegue um percentual desse tipo. E olha que nós concorremos com equipes aí que foram muito bem reforçadas, que estão muito bem estruturadas, e mesmo assim a nossa equipe deu uma resposta muito positiva. Eu fico muito satisfeito com o que está acontecendo no Corinthians. Infelizmente, pouco aparecem porque os resultados, às vezes, não condizem com aquilo que nós apresentamos. Mas, de um modo geral, eu tenho certeza que a equipe ainda pode evoluir muito, pode crescer, e vamos caminhando aí passo a passo. Olha, eu acho que a demonstração que todos os jogadores deram, estando aqui presentes hoje, eu acho que isso daí demonstra a força de um grupo. O que possa acontecer daqui para frente, a gente nunca sabe, mas o torcedor pode ter certeza que tem uma equipe aqui lutando, se entregando, se dedicando, dando o seu melhor pela nossa equipe. Eu acho que o exemplo desses citados e mais outros que vieram e que estão aí juntamente com o nosso grupo, não participando, porém vibrando, torcendo, tenho certeza, e de repente, no jogo de domingo, podendo também estarem em campo. Então, eu acho que é uma somatória, quando você precisa, esses jogadores respondem. E é isso que nós estamos percebendo. O Garro teve aí minutos importantes, ficou muito tempo afastado, e Yuri, da mesma forma, trabalhando à parte, fez de tudo para estar em campo, se dedicou, se entregou, foi até onde deu. A partir desse momento, o Garro entra em campo também, muito atento, muito ligado, focado, e contribuiu demais para esse resultado importante. Apenas o primeiro tempo de um jogo onde os 90 finais valerão muito, e nós teremos que ter uma entrega ainda superior a isso, para que possamos, se Deus quiser, no final de semana aí, termos possibilidades reais de alcançarmos um grande resultado. Não é só isso. Você não pode descartar um profissional do dia para a noite. Não é assim que funciona o sistema, não é assim que funciona o dia a dia de um clube, não é assim que funciona. Nós temos que ter muita responsabilidade em cada atitude, e às vezes isso daí não acontece. As pessoas descartam rapidamente um profissional. É interessante como isso acontece com muita facilidade dentro do nosso país. Eu prefiro acreditar até o último momento, a não ser que ele me mostre, com dados, sinais, que ele não está querendo. Aí é um outro aspecto, é uma outra situação, e vai ser tratado de uma outra forma. Do contrário, não. Eu acredito no ser humano, acredito no profissional, e tenho certeza que ninguém desaprende. Por isso, a importância desses jogadores voltando, sabendo que saíram, por que saíram, as reações que tiveram, a recuperação, para que alcançassem um jogo tão importante como o de hoje. Eu acho que tem muito do emocional, tem muito do sentimento de estar perante seu torcedor. Eu acho que isso daí é um ponto altamente favorável. Poucos acreditavam que nós chegaríamos aqui hoje e alcançaríamos o resultado que tivemos. Por isso que você tem que acreditar em você sempre, você e seu grupo. Nós não podemos dispersar esse ambiente, nós não podemos saltar fora desse contexto. Eu acho que foi essa força demonstrada e encontrada por todos nós, um caminho em que tivemos uma atuação muito diferente daquilo que foi a partida anterior, aqui mesmo jogada. Então, por isso que nós temos que ter consciência que o jogo do final de semana será ainda mais pesado, muito mais forte, com as equipes ainda mais concentradas, e o resultado está todo ele em aberto. Temos uma pequena vantagem muito importante, construída dentro da casa do Cruzeiro, uma equipe excelente, muito bem treinada, e assim foi o Corinthians também. Por isso que a igualdade no jogo, as equipes buscando o gol a todo momento, em alguns momentos prevalecendo o Cruzeiro, em outros momentos prevalecendo o Corinthians, mas um jogo de alto nível, em razão da maneira como as duas equipes encararam e se enfrentaram.
Bom, eu acho que houve sim, houve uma sintonia especial de todos, a preocupação de todos desde o momento que finalizamos o Campeonato Brasileiro, onde alguns resultados não acontecendo é natural, nos preocupava pelo volume que nós tínhamos, pela maneira como estávamos jogando, sem que o resultado final acontecesse. Eu acho que houve também uma preocupação de todos, uma concentração muito maior. Isso é um detalhe importante, mas não é único. Eu acho que é uma série de situações, a participação do torcedor, a entrega de todos, para que alcançássemos esse resultado importante. E o que eu desejo é ver novamente o nosso torcedor dentro da nossa casa, incentivando até o último minuto, até o último momento, já que teremos um jogo com muitas dificuldades. Vamos tentar fazer o nosso melhor para entregarmos, se Deus quiser, uma classificação importante ao nosso torcedor. Mas lembrando que será muito difícil e nós precisaremos deles até o último minuto da partida. É difícil falar alguma coisa, mas está sendo um torneio especial para a equipe, desde o primeiro resultado que nós tivemos. Então, de um modo geral, encarando cada partida como se fosse realmente uma decisão, e assim foi, alcançando uma vantagem importante no jogo do Paraná, de Curitiba contra o Atlético, e depois tendo que manter dentro da arena. Eu acho que alguns perceberam, né, as dificuldades que tiveram e o quanto lamentaram, né, as saídas de competições importantes. E essa vivência, essa experiência passada, ela é fundamental. Eu acho que o mais importante de tudo isso é que nós possamos construir cada dia um Corinthians melhor, a cada momento um Corinthians mais forte, com todos os problemas e dificuldades que nós tivemos ao longo do ano, que não foram poucos e que as pessoas às vezes não sabem, ou sabem muito pouco daquilo que nós passamos, e às vezes não dão importância para isso, porque o que querem são os resultados das quartas ou domingos, e nem sempre isso acontece por uma série de fatores. Mas o que eu vejo é uma equipe muito determinada, sabendo o que quer em campo, lutando a cada momento, mesmo nos jogos em que perdemos. Raros foram os que nós não tivemos a entrega total dentro das partidas. Uma delas foi aqui dentro. E eu acho que isso marcou bastante a todos nós. Eu espero que saibamos aproveitar cada situação e, acima de tudo, possamos entender as dores que foram passadas pelos atletas que aqui estavam em momentos tão importantes e decisivos, em que deixamos escapar situações que poderiam ter acontecido ao clube e, naturalmente, terem tido aí resultados bem diferentes daqueles acontecidos. O Cruzeiro é uma equipe com muitas qualidades, então todo cuidado é pouco e será ainda maior no jogo do domingo. Nós temos que ter essa consciência, sabendo que nós fizemos um bom primeiro tempo, mesmo assim o próprio Cruzeiro também o fez, foi um jogo muito igual. Com certeza teremos um jogo muito similar no final de semana e, sinceramente, é uma vantagem muito importante, mas se entrarmos em campo pensando em defendê-la, nós vamos correr um risco muito grande. Então nós temos que ter consciência que nós vamos precisar fazer e termos algo mais para que possamos consolidar a nossa classificação. Eu espero que isso aconteça pelo trabalho, pela dedicação e pela entrega que essa equipe vai deixar em campo, com certeza. Isso daí não vai faltar. É um jogador que tem um para um muito interessante, um jogador de muita velocidade. Matheus, eu acho que percebeu tudo isso.
o nível de concentração foi altíssimo para poder marcar um jogador com essas características, e eu espero que ele continue dessa forma. São embates difíceis. O futebol hoje em dia ele está muito relacionado a duelos em todos os setores do campo. Quando você consegue vencer ou igualar o seu adversário, é natural que as coisas sejam um pouquinho mais claras. Quando isso não acontece, como foi na partida anterior, nós tivemos muitas dificuldades ao longo dos 90 minutos, onde merecidamente o Cruzeiro foi superior. Quem resolve os jogos são os jogadores. Treinadores preparam, eles executam. É sempre assim. Eu acho que houve um interesse, uma integração, uma preocupação muito grande em cumprirem funções. Quando isso acontece, você tem comportamentos respeitados em campo, você aumenta a sua possibilidade de um bom resultado. Não tendo isso, naturalmente, você acabe dificultando as suas condições. Nós propusemos uma nova situação, os jogadores aceitaram, ficamos prontos para qualquer alteração, caso houvesse necessidade. Eu acho que isso envolve a parte tática do trabalho. E é necessário que você fique preparado para diversas situações, onde dentro da própria partida, de repente eles tiveram um comportamento um pouco diferente, com os dois volantes, saindo pelos lados do campo no primeiro momento de construção. E ali nós começamos a ter algumas dificuldades na primeira etapa. Conseguimos corrigir um pouco mais na segunda etapa. Com isso, nós começamos a povoar um pouco mais esse setor. Eu acho que são aspectos importantes e que modificam, de repente, o contexto de uma partida. Por isso que toda atenção é mais que necessária para você poder perceber algumas situações do adversário e tentar buscar algumas correções na sua equipe. Ou o contrário, propor alguma nova situação à sua equipe, esperando que o adversário não entenda aquilo que você precise, queira e que naturalmente facilite para que você possa criar. Críticas. O importante é você confiar em você. Críticas é o que o ser humano sabe fazer. Me desculpem, mas critica quem não tem capacidade de criar. Nós estamos aqui para trabalharmos. Se as pessoas não entendem processos, não sou eu que vou tentar explicar. Já coloquei algumas vezes tudo o que nós passamos aqui dentro. Todos os problemas que nós tivemos. Eu queria entregar o Corinthians na 13ª colocação do Brasileiro? Não. Nós tivemos merecimentos em muitos resultados para estarmos um pouco melhores. E não aconteceu. Continue criticando. A gente vai continuando fazendo da maneira como a gente sabe, com simplicidade, com tranquilidade e tentando chegar. Graças a Deus é a 6ª semifinal que eu estou participando. Só tenho a agradecer a Deus. As críticas, cada um continue fazendo do jeito que eles quiserem. Para mim, pouco importa, me desculpem.